Portanto, vamos então continuar a preencher a nossa ficha de cefalometria relativamente ao perfil. Relativamente ao perfil, na ficha, na avaliação, na ficha da avaliação, vocês vão ter duas componentes, que é o plano, o lábio inferior em relação ao plano E. Portanto, vão ter também que marcar, para além disto, vão ter que marcar a parte do ângulo da convexidade e o ângulo nasolabial inferior. Portanto, na cefalometria, para além do que está aqui, e para vermos pontos relativamente à posição do perfil, que é o ângulo da convexidade, e para vermos pontos relativamente à posição dos lábios, o lábio inferior vai ser em relação ao plano estético de Ricketts e o lábio superior vai ser medido em relação ao ângulo nasolabial, neste caso o inferior. E, portanto, são referências que vocês também vão colocar aqui e acrescentar aqui e vão ter também na vossa ficha da avaliação, vão ter também esses pontos para marcar e saberem como interpretar. E depois temos os pontos estruturais que vamos falar de seguida. Então, os pontos dos tecidos moles, nós temos o EN, que é o ponto mais anterior do nariz, nós temos o UL, que é o ponto mais anterior do vermelhão do lábio superior, o EM, que é o intercomissural. Reparem, EN com um N. EM é um ponto distinto, está bem? É o ponto de contacto dos lábios. LL, lower upper lip, o L, lower lip, é o ponto mais anterior do vermelhão do lábio inferior. E o ponto DT, que é o ponto correspondente ao pórion esquelético ósseo, e é o DT, é o ponto mais anterior da curvatura do tecido mole do mento, certo? Portanto, nós temos que marcar também estes pontos e depois temos aqui também um ponto importante que é o ponto subnasal, que vocês também já aprenderam a marcar, que é por causa de marcar o ângulo nasolabial inferior e dividi-lo, certo? Que é o ponto correspondente para podermos marcar então o ângulo nasolabial inferior. Então, o plano estético de Ricketts, que vocês já aprenderam a marcar fazendo a análise facial, é do ponto EN, que é a ponta do nariz, ao ponto DT. Depois, nós vamos ver como é que está a harmonia, neste caso, do lábio inferior em relação a esta linha que é a linha estética de Ricketts. E, portanto, se nós temos um lábio inferior que está a -2, e reparem que a norma é -2 mais ou -2, isto é, se tivermos um lábio inferior de -4 a 0, significa que temos um lábio inferior na norma. No entanto, e isto temos vindo sempre a dizer a mesma coisa, se esse valor se aproxima de valores extremos, nós temos que dizer que está com tendência a. Isto é, se tiver -4, eu digo que o lábio inferior está com tendência a retrosivo em relação à linha estética de Ricketts. Se eu tiver o lábio inferior encostado a esta linha, a 0, eu digo que ele está normal, com tendência a protrosivo. Quando nós estivermos a fazer a cefalometria, nós temos uma radiografia que está calibrada e, portanto, automaticamente nós podemos fazer as medições. E enquanto que nas fotografias vocês não as têm calibradas e, portanto, têm que aprender a olhar e ver se tem uma distância grande ou não em relação a esta linha, vocês, na cefalometria, vocês podem medir e ter logo uma precisão daquilo que realmente se está a passar. Eu queria chamar a atenção para
este caso, por exemplo, olhamos para aqui, nós vemos que temos um lábio inferior retrusivo, porque visualmente nós vemos que temos uma distância que, se fosse medida e se estivesse calibrada, tínhamos uma distância superior a -4. Aqui é lábio inferior normal, lábio inferior protrusivo, porque está à frente da linha estética de Ricketts, e, portanto, vocês também sabem que quando o lábio inferior está atrás é menos, quando o lábio inferior está à frente é mais. Então, o ângulo da convexidade, que nós já fizemos na análise facial e que vamos obrigatoriamente ter que também fazer na cefalometria, e, portanto, reparem, aqui temos normal, isto é reto, é um perfil reto, é um perfil normal, que tem uma convexidade entre 8 e 12 graus. Aqui é convexo porque tem uma convexidade maior do que 12 graus. Existe muito poucos alunos que não sabem marcar são tantos que nós temos, pá, e meia dúzia ainda não sabem marcar o ângulo da convexidade. Espero que durante as aulas práticas e da chamada de atenção que fizemos, que já o saibam. É desde a glabela até ao subnasal e prolonga, e depois é do subnasal até ao DT e prolonga, e é aqui que se mede. Portanto, um ângulo convexo maior do que 12 graus, um ângulo reto de 8 a 12 graus, e aqui tem um ângulo côncavo. E o ângulo côncavo é menor do que 8 graus, isto é, o DT está mais à frente, certo? Do que os 8 graus. Agora reparem, aqui até inverte, certo? Aqui é invertido. E, portanto, vocês têm que ter também essa atenção. Porquê? Porque nas classes 3, em que temos um mento muito projetado, ele inverte, certo? E, portanto, acaba por ser também côncavo. Então, temos que obrigatoriamente marcar o ângulo da convexidade facial e transcrever para o sumário da análise, digamos assim, e da interpretação da cefalometria. O ângulo da convexidade facial, tal como eu vos disse, nós vamos marcá-lo e já sabem, a norma é de 8 a 12 graus. E depois também, não está aqui, mas eu já disse que têm também que marcar o ângulo nasolabial inferior e que vocês muito bem sabem já marcar e interpretar. Depois vamos ver os fatores estruturais. Os fatores estruturais, segundo o Ricketts, reparem, nós estamos a dar uma análise, que é a análise de Ricketts, e estamos a dar a resumida. Isto é o mundo. Há muito mais medidas, há muito mais fatores. Nós, na licenciatura, portanto, no mestrado integrado, em medicina dentária, nós interpretamos e damos a análise cefalométrica de Ricketts, mas há muito mais análises cefalométricas. Há a Tweed-Merrifield, há a de McNamara, portanto, há uma variedade muito grande de análises, porque cada autor faz a sua descoberta em relação a um ponto craniano, em relação e faz estudos estatísticos e descobre uma análise, dá o seu nome, digamos assim, a essa análise. Cada um tem as suas particularidades e muitas das vezes nós, ortodontistas e médicos dentistas, o que fazemos é criar a nossa, com os pontos que achamos de cada uma, que achamos corretamente, e depois fazemos a nossa interpretação de acordo com aquilo que realmente nos convém mais. Aqui Ricketts faz uma análise estrutural relativamente ao comprimento anterior do crânio, ao comprimento do corpo mandibular e faz a sua interpretação, como vamos ver. Uma coisa que queria só que chamar a atenção é que nós temos aqui nas médias valores, reparem, 55 e 65. Isto já nos quer dizer muito, quer dizer que a norma de proporção
faz uma diferença de 10 milímetros. E vamos já explicar este diferencial, o que é que significa. Então, o comprimento anterior do crânio, segundo Ricketts, é medido desde NA a CC, certo? O ponto CC é a interseção entre o basio-nasion com o eixo facial. E, portanto, nós temos aqui o CC. Este CC vai nos dar, é um ponto craniano que nos vai dar então a parte mais posterior do comprimento anterior do crânio, segundo Ricketts. E vamos fazer a medição linear. Não se esqueçam que as radiografias estão calibradas e, portanto, ao estarem calibradas, nós automaticamente podemos dizer que este comprimento anterior do crânio tem X milímetros. Depois, segundo Ricketts, porque há outros autores que fazem de forma diferente, mas segundo Ricketts, o comprimento do corpo mandibular vai de XI a PM. Não se esqueçam que o PM há 3 formas de medir o PM, é onde o côncavo passa a convexo, é a interseção das duas corticais, a cortical externa com a cortical interna da sínfise, e é a meia distância entre o ponto B e o ponto pogónio, portanto, PM. É do XI ao PM. Prolongado. O que é que isto significa? Que se nós tivermos, e está aqui muito bem espelhado, se nós tivermos uma sínfise arrebitada, certo? O comprimento anterior o comprimento do corpo mandibular é de XI a PM prolongado, isto é, nós temos o eixo facial que vai aqui e nós temos que, neste caso iria aqui, se tivesse a sínfise mais robusta, mais projetada, o nosso PM fica mais atrás e nós temos que o prolongar para a linha, digamos assim, do apogónio, certo? E, portanto, é prolongada. Aqui temos, por exemplo, neste caso, em que temos uma classe 3, temos esta sínfise anterior retilínea, não há esta convexidade acentuada, portanto é lógico que fica na mesma direção. Agora, se nós tivéssemos aqui uma sínfise arrebitada, anteriormente posicionada, nós teríamos que prolongar esta linha até à linha apogónio, prolongando e para fazer a medição até este prolongamento, certo? Portanto, o que é que isto significa? Reparem que eu há pouco disse-vos que as médias é de 55 milímetros a 65 milímetros, portanto tem este diferencial, certo? Então, se nós tivermos um diferencial de 10 milímetros, como podem ver aqui, que não é este o caso, não é este o caso. Se esta distância fosse de 10 milímetros de diferença, eu dizia que tinha um potencial de crescimento da mandíbula dentro da norma, depois tenho o desvio padrão. Agora, este caso é uma classe 3, não há dúvida. Olhem aqui, inversão dos incisivos, classe 3 molar, certo? Aqui podemos ver cúspide mesiovestibular do molar superior, sulco vestibular do molar inferior, temos uma relação de classe 3 molar, sem dúvida, com uma inversão, e olhamos para aqui e vemos que efetivamente temos uma mandíbula muito grande. E esta mandíbula, as medidas do paciente é 55 o comprimento anterior do crânio e temos 70 o comprimento do corpo mandibular. Numa criança com uma já relação de classe 3 e com o diferencial de mais de 10 milímetros, que é o caso, certo? Aqui temos 15 milímetros de diferença e eu digo que tenho um potencial de crescimento mandibular aumentado. E, portanto, eu tenho que ter cuidado porque esta criança vai ter muito potencial de crescimento da mandíbula. Então,
é já uma classe 3, com uma mandíbula com um tamanho muito grande, e isto vai crescer, 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 porque esta mandíbula, reparem as vértebras ainda estão com uma forma retangular e, portanto, tem muito potencial de crescimento da mandíbula. Eu já vos disse que no decalque vocês têm que marcar C2, que é o axis, aqui, C2, C3 e C4. Estas vértebras, portanto, C2, C3 e C4 têm que marcar sempre, está bem? E têm que marcar e têm que terem atenção que se elas estiverem mais largas do que altas, significa que ainda há muito potencial de crescimento da mandíbula. Então, se eu já tenho uma relação de classe 3 dentária, se eu olho para aqui vejo uma mandíbula enorme, com 70, e uma criança, o tratamento desta criança tem que ser condicionado e temos que falar com os pais, porque trata-se de uma classe 3 com potencial de crescimento da mandíbula. Muitas das vezes é hereditário, portanto, temos um pai já com uma classe 3, ou um tio, ou um familiar já com classe 3, e eu sei que esta mandíbula tem muito potencial de crescimento. E, portanto, mesmo que eu intercete, mesmo que eu corrija e fique com uma relação normal, eu não consigo controlar, porque eu sei que é intrínseco, é genético este potencial de crescimento que já está a aumentar, certo? Portanto, já ao contrário, isto é uma relação de classe 2, cúspide mesiovestibular do molar superior, sucovestibular do molar inferior. Tem uma classe 2, certo? Se eu tiver uma classe 2 e tiver estas medidas, este diferencial, aí numa classe 2 isto é excelente, porque significa que vai autocorrigir. E se for braquifacial, cara baixa, com um potencial de crescimento da mandíbula, não tem problema, porque vai-se autocorrigir, porque tem potencial de crescimento da mandíbula. Muitas das vezes temos uma classe 2, divisão 2, com os incisivos assim muito bloqueados, e nós desbloqueamos os incisivos e a mandíbula avança, porque tem potencial de crescimento. Agora, se tivermos uma classe 2 e uma mandíbula aqui, imaginemos 55 e 60, não há potencial de crescimento da mandíbula. E então nós temos que perceber que temos que muitas das vezes fazer compensação com os dentes, mas cuidado com essa compensação, porque eu esqueleticamente não tenho potencial de crescimento da mandíbula. E portanto tenho que estar atenta porque tenho uma mandíbula pequena e não vai, a mandíbula, o ideal seria ter um comprimento correto e com potencial de crescimento numa classe 2. Então, numa classe 2, se eu tenho um diferencial maior do que 10 milímetros, isso é excelente. Tenho potencial de crescimento da mandíbula. E como tenho uma mandíbula retrognática, é bom, porque vai-se posicionar corretamente. Numa classe 3, se eu já tenho uma inversão dos dentes, e se tenho aqui um diferencial maior do que 10 milímetros, é mau, porque eu tenho muito potencial de crescimento da mandíbula. Certo? Portanto, isto dá-nos para perceber esqueleticamente como é que esta mandíbula se vai posicionar. E não se esqueçam, tal como eu disse aqui, de ver a idade. A idade, nós vamos ver nas aulas que se vão seguir, a idade não é um bom indicativo do desenvolvimento. A idade podemos ter uma ideia, mas não é um bom indicativo de desenvolvimento, mas as vértebras cervicais, assim como os ossículos que temos na mão, que depois também vamos ver, estas vértebras cervicais são, sem dúvida nenhuma, um bom indicativo do desenvolvimento e do estadio de desenvolvimento que temos da nossa criança. Então, temos então a nossa tabela cefalométrica toda preenchida e vamos agora, cá está, este é o caso 1 que vocês têm nos vossos casos. Temos aqui os valores do caso com medidas angulares em relação
à posição do momento do espaço que me vai dar o biótipo facial, as medidas que me vão relacionar o posicionamento da maxila, o posicionamento dos dentes, o perfil, que não se esqueçam que têm também o ângulo da convexidade e o ângulo nasolabial inferior, e temos os estruturais, que é o comprimento anterior do crânio e a proporção com o corpo mandibular. Porque, por exemplo, aqui, mais importante do que ligarmos ao valor é a proporção. Se eu tenho aqui um diferencial de 9, certo? Como eu tenho aqui o desvio, está dentro da norma. Agora, não me interessa, imagina, 65, 72, eu podia dizer assim, aqui tenho um bom potencial de crescimento, tenho um potencial de crescimento muito grande da mandíbula. Não é, porque o corpo mandibular, o comprimento anterior do crânio é 63. Portanto, nós temos que sempre ver em termos de proporção do 10 e não propriamente em termos de valores, percebem? Vamos ver a proporção. E então, isto nós já vimos que é a determinação do biótipo facial, já explicamos direitinho como é que nós devemos de fazer. Vou só chamar a atenção que os mais e os menos é braqui, mais, menos dólico, e que devem de ser tomados em consideração tanto os sinais positivos como os sinais negativos, para depois nós fazermos a soma algébrica, dividirmos pelos 5 fatores e depois vai-nos dar um valor que nos vai dar o mesofacial, braquifacial. Ele só é severo se braquifacial severo se atingir o mais 1. Se ele estiver em mais 9, ele é braqui com tendência a severo. Se ele estiver aqui a menos 1,9, ele é dólico com tendência a severo. Portanto, quando se aproxima dos extremos, nós dizemos que tem tendência a. Não se esqueçam também que a norma de Ricketts e, portanto, nos estudos estatísticos que ele fez para encontrar estas normas, na população, neste caso, foi a população americana, mas que é transposta também para a europeia, nós temos, e é uma referência mundial, nós temos a norma aos 9 anos, certo? Mas temos sempre que fazer o ajuste à idade. Uma asneira que costumam a fazer é que se nós temos uma criança sexo masculino com 17 anos, a norma só é até aos 16 anos, certo? Nós, se tivermos um rapaz com 30 anos, nós não vamos ver a norma até aos 30 anos. Nós sabemos que, segundo Ricketts, 16 é o limite máximo para fazer o ajuste à norma para os rapazes e 14, porque as raparigas são mais precoces, o tratamento termina mais cedo, é até aos 14. Portanto, se tivermos uma rapariga com 16 anos, nós vamos fazer o ajuste à norma para os 14 anos, certo? Isto já explicamos como é que se faz. Vejam os vídeos do YouTube para, com estas explicações para saberem como fazer e treinem. Então, chegou a altura de nós fazermos, portanto, desculpem, o nosso diagnóstico. E o nosso diagnóstico vai ser efetuado, com determinados parâmetros que vão ser obrigatórios, certo? E, portanto, estes parâmetros são estes. Então, nós temos o biótipo facial, que já determinaram aqui. A primeira coisa que têm que fazer é, paciente, neste caso, é mesofacial, e colocam paciente mesofacial. A seguir, vão ver qual é a convexidade esquelética, que está no 7. A convexidade esquelética, vocês depois aqui à frente vão, como diz no vídeo, vão fazendo as vossas anotações, o que é que está bem e o que é que está mal, certo? Isto é o diagnóstico que devem escrever aqui como conclusão do diagnóstico.
Mas, à frente de cada item, vocês vão ter que justificar o que é que está bem e o que é que está mal e o que é que isso quer dizer, certo? Então, biótipo facial, neste caso é um paciente mesofacial, vamos ver a convexidade esquelética que vamos ver no item 7, convexidade do ponto A, e portanto, neste caso, nós temos uma classe 1 esquelética. Depois vamos ver a classe alveolar, que é a distância AB. Neste caso, é distância AB. Também temos uma classe 1 alveolar. Depois vamos ver qual é a classe molar. A classe molar, tal como eu vos disse, é vista, não têm que ter as fotografias, é vista aqui, pela relação do primeiro molar superior com o inferior, certo? Portanto, a seguir vão dizer como é que está a classe molar, se é classe 1, classe 2, classe 3, certo? Depois a seguir, classe, está mal aqui, classe é sempre com letra maiúscula, certo? Depois a seguir, e não se esqueçam, é sempre com letra romana, 1, 2 e 3. Não é classe primeira, classe segunda ou classe terceira, é classe 1, classe 2, classe 3 e com letra romana, certo? Depois a seguir vamos ver como é que está o overjet e o overbite e vamos dizer aqui, neste caso temos um overjet e um overbite dentro da norma. Depois vamos ver a posição do incisivo inferior, que é muito importante em termos de diagnóstico cefalométrico, é um dente que, se tiver instabilidade, vai nos comprometer toda uma correção ortodôntica e, portanto, nós vamos ter que saber esta posição do incisivo inferior em relação à linha. Nós temos medidas lineares e medidas angulares, não se esqueçam. Então, o incisivo inferior em relação à linha apogónio é uma medida linear e vai nos dar a protrusão do incisivo inferior. Depois vamos ver a inclinação, que é uma medida angular, que nos vai dar a inclinação do incisivo inferior, que aqui temos duas, em relação à linha apogónio, que é esta, que é de Ricketts, e em relação ao ímpar, certo? Que é um ângulo de Downs. E então, esta vai-nos, e nós vamos ter que dizer, porque muitas vezes, aqui não é o caso, aqui estão os dois retroinclinados, muitas vezes nós podemos ter uma norma inclinação em relação à linha apogónio e podemos ter uma pró-inclinação em relação ao ímpar. Porquê? Porque a linha apogónio de Ricketts depende da morfologia do mento, tal como eu já disse. E há situações em que temos um mento muito arrebitado e vamos ter inclinações distintas em relação a esta linha apogónio e em relação à linha do plano mandibular, que é o ímpar. Então, quando nós explicarmos aqui posição do incisivo inferior, vamos dizer a protrusão, que é o fator 8, vamos dizer a inclinação em relação à linha apogónio e em relação ao ímpar, como é que está, certo? E vamos depois ver a extrusão. A extrusão é em relação ao plano oclusal, certo? Vamos ver se ele está extruído, acima do plano oclusal e em cima da média. Reparem que a média da extrusão é 1,5 mais ou menos 2, certo? Vamos ver se valores acima do plano oclusal é mais, valores abaixo do plano oclusal é menos. E portanto vamos ver a extrusão. Depois vamos ver o lábio inferior em relação ao plano E, isto é, vai nos dar se temos um lábio inferior retrusivo, protrusivo ou na norma. Depois vamos ver também como é que está o ângulo da convexidade facial. Vamos ver o lábio superior, vendo o ângulo nasolabial inferior. E depois vamos calcular, que é a próxima aula que vamos dar, portanto, daqui a pouco, que é a discrepância cefalométrica inferior e superior e a sua interpretação. E depois vamos ver qual é a discrepância total, que é a discrepância cefalométrica e a DDM. Isto para vos dizer o quê?
que, maioritariamente, nas vossas correções, não está completo aquilo que nós efetivamente queremos. Vocês têm que adicionar esta envolvência de todos estes fatores que eu estou aqui a mencionar, certo? Portanto, por norma, vocês têm de forma assim resumida, têm que acrescentar o ângulo da convexidade, a discrepância total, se for caso disso, se nós dermos a DDM, o lábio inferior em relação à linha estética de Ricketts e o lábio superior em relação ao ângulo nasolabial. E, portanto, neste caso, nós não temos aqui também o overjet e está aqui, overjet e overbite. Portanto, aqui faltava esta situação. Outra coisa que queria chamar a atenção, na maioria dos casos, na correção, vocês têm o perfil que pode não estar correto. Porquê? Porque antigamente nós víamos o perfil pela linha estética de Ricketts, mas está incorreto. E estas correções estão feitas em relação à linha estética de Ricketts, que não é o correto, porque o perfil vê-se pelo ângulo da convexidade facial. E, portanto, depois têm que corrigir e ser críticos e perceberem o que está bem e o que está mal e o que devem alterar para que fique corretamente registado. Portanto, outra vez, o que vocês têm que fazer em termos de diagnóstico tem que contemplar todos estes fatores, está bem? Portanto, nós temos as referências bibliográficas, tal como eu disse, estão no Gregoret, que é o livro que estamos agora a utilizar como referências. Depois temos também aqui,